Olá, abençoados, bem-vindo ao canal Sala da Graça. Eu sou o irmão Mac, falo de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Eu preparei aqui mais um estudo, não deu para me preparar o slide, mas eu preparei aqui o estudo no Word. Então eu vou aqui abrir o estudo. Eu espero que os abençoados consigam ver, né? Não é por meio do slide, mas vai dar na mesma. O importante é a ministração da palavra de Deus, do evangelho da incircuncisão. Evangelho esse que foi revelado ao apóstolo Paulo. Eu preparei aqui um estudo, eu estarei disponibilizando em PDF aí para os abençoados, que é o estudo bíblico Graça e Apostolado, guiando ao que está escrito, né? Que é a minha missão. Não é uma revelação que eu tive, mas foi um ensinamento que eu recebi da parte de Deus, que a revelação foi dada ao apóstolo Paulo, que foi o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. Então a minha missão é apenas guiá-lo ao que está escrito, né? Expor o evangelho da graça de Deus. Então aqui o tema que eu estarei ministrando é a justiça e a disciplina de Deus. Abba Pai, né? Estaremos vendo à luz da Bíblia o que significa a justiça e a disciplina de Deus. Ok? Então eu vou dar uma pausa aqui, beber um pouco d'água, beber um pouco de água, né? Beber água para lubrificar aqui a garganta. Ok, abençoados? Vou dar uma pausa aqui e vou beber água. Ok, voltando aqui, tomei água, né? Tem que lubrificar a garganta. Então aqui você está vendo aqui, eu fiz no Word, né? Digitei, elaborei o estudo, né? E estarei lendo aqui a introdução, né? No tema, que diz assim: este estudo tem a finalidade de te levar ao verdadeiro entendimento sobre a justiça e a disciplina de Deus. Você entenderá que a justiça de Deus é independente de obras. A justiça gratuita, ele diz aqui, a justiça gratuita. Comprar sem dinheiro foi o que falou o profeta Isaías. Então, a justiça gratuita, comprar sem dinheiro, foi o que falou o profeta Isaías. A gente vai ver mais adiante que o profeta Isaías já profetizou sobre a justiça de Deus. Então, o primeiro ponto fala da justiça, né? Nós estaremos entendendo à luz da palavra o que é justiça, né? O que é a justiça de Deus? Eu separei aqui alguns versos da Bíblia, alguns versículos, né? Já digitei, né? Então vamos começar aqui lendo Romanos capítulo 3, verso 21, que fala assim: mas a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, se manifestou agora, independente da lei. Veja que Paulo, falando aqui aos romanos, ele falou que mais a justiça de Deus, testemunhada pela lei, então a lei testemunhou a justiça de Deus, e os profetas, então ele diz, se manifestou agora, independente da lei. Ou seja, ele está falando aqui da lei de Moisés, né? Quando falamos de lei, na Bíblia nos referimos à lei de Moisés, não à lei de Deus, à lei do Espírito. Existe uma distinção, né, entre a lei de Moisés e a lei de Deus. Isso aí é outro tema que eu estarei preparando mais adiante. Então ele falou aqui que se manifestou agora independente da lei. Veja, a justiça de Deus se manifestou independente da lei de Moisés, independente das obras.
Continuando, vamos ler aqui na letra B, Romanos capítulo 4, verso 6, diz assim: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Veja, não mais por obras. Veja que a justiça de Deus se manifestou independente da lei, né? E bem-aventurado o homem, aqui ó, a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Abba Pai, abençoados. Independente de obras, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Veja que as obras de Moisés teve seu tempo e findou, né? Agora se manifestou a justiça de Deus, que não é mais por lei, não é mais por obras. Essa é a verdadeira justiça de Deus, ok? Romanos, aqui na letra C, 1,17, diz assim: pois no Evangelho se revela a justiça de Deus. Aonde se revela a justiça de Deus? No Evangelho, né? Então, como foi lido aqui na letra C, Romanos 1,17, diz: pois no Evangelho se revela a justiça de Deus. Veja que ele fala que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Mas o que é Evangelho? O Evangelho é uma doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. Isso não podemos negar. Foi Paulo que recebeu de Deus a revelação, os ensinamentos do novo pacto, a sã doutrina. Então, a justiça de Deus, quando a gente temos a nossa mente iluminada, passamos a compreender o que seja a justiça de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, na sã doutrina, ou, como Paulo falou, o Evangelho da incircuncisão. Então ele diz aqui: pois no Evangelho se revela a justiça de Deus da fé para a fé. Veja, da fé para a fé, é espiritual, né? Como está escrito, o justo viverá pela fé, não por obras. Então, o que significa obras? Cumprimento dos 613 mandamentos do antigo pacto, né? Jejum, batismo nas águas, todos os rituais judaicos. Eu não quero mencionar aqui, mas são todos os rituais judaicos. Então ele diz aqui: por fé, diz aqui, da fé para a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, não pelas obras, mas pela fé. É aí que está a justiça de Deus revelada aos eleitos. Abba Pai, abençoados. Continuando aqui em Romanos, o livro de Romanos, Paulo escreveu, ele tem bastantes revelações, né? Ensinamentos da graça de Deus. Quando falamos de Evangelho, o Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas, João e os demais livros, não. Isso são livros históricos. O tradutor ali foi infeliz em colocar Evangelho de João, de Mateus, São Mateus. Eles foram infelizes em fazer isso. Mas o Evangelho ele está contido nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. É por isso que os abençoados muitas vezes não conseguem assimilar o que Paulo estava ensinando, porque não podemos mesclar a lei com a graça, obras com fé. Não, ele diz aqui: o justo viverá pela fé. Não pode mesclar as obras com a fé. Obras é obras, fé é fé. Então, cada um tem o seu lugar.
Então nós estamos vivendo o novo pacto, a nova aliança, não por obras, mas por fé. Vamos ler aqui na letra D, Romanos capítulo 9, verso 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou praticassem o bem e o mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, prevalecesse. Veja, ele fala dos gêmeos aqui, ele diz aqui, todavia, antes que os gêmeos nascessem, olha, isso aonde? Na eternidade, aonde o Senhor nos escolheu, antes da fundação do mundo físico, do cosmos, já existíamos com um propósito. Então, todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou praticassem o bem ou o mal, olha, independente das obras, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Veja o chamado de Deus. Abba Pai, você que é chamado por Deus, que teve esse privilégio de ser chamado por Deus, né? E hoje nós temos um chamado para sermos o quê? Santos, perfeitos, eleitos, abençoados com toda sorte de bênção. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 2, verso 21. Gálatas 2, capítulo 2, verso 21. Veja o que Paulo diz. Não rejeito a graça de Deus. Graça, um conhecimento, um dom. Um dom merecido. Ele nos predestinou, ele nos fez antes da fundação do mundo. Antes de praticarmos o bem ou o mal, como está escrito aqui, ele já tinha preparado algo de melhor para nós, nos chamado. Então, como ele falou aqui, ou antes de praticar o bem ou o mal, o propósito de Deus, conforme a eleição, prevaleceu em nossas vidas. Não por obras, mas por aquele que chama. Então, Gálatas 2:21 diz assim: não rejeito a graça de Deus, o conhecimento, o dom, ele nos salvou. Pois, se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Veja, não mais por obras. Quando ele fala aqui a lei de Moisés, ele diz assim: pois se a justiça vem da lei, ou seja, se a justiça de Deus vem da lei, Cristo morreu em vão. Se a justiça vem da lei, se é por obras, então Cristo morreu em vão. Veja o quanto os cristãos estão cegos, né? Estão pisoteando o sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, para o quê? Para levar sobre si os nossos pecados, né? Porque salvo pela predestinação, já somos, éramos, né? Ele diz aqui, antes da fundação do mundo, ele já tinha nos chamado, nos escolhido, somos eleitos. Mas devido à queda do homem, o pecado de Adão, a gente morreu ao ser revestido de carne e houve necessidade de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, vir e levar sobre ele os nossos pecados. E hoje estamos reconciliados com Cristo, né? Nós, os eleitos, e o mundo. Então ele diz aqui: não rejeito a graça de Deus. Gálatas 2:21, continuando: pois se a justiça vem da lei, atenta a isso aí, receba em nome de Jesus Cristo, que sua mente seja iluminada. Pois se a justiça vem da lei, eu vou repetir: pois se a justiça vem da lei, está escrito, Cristo morreu em vão. Ou seja, se é para viver cumprindo as obras da lei, as obras de Moisés, o antigo pacto, então Cristo morreu em vão. A morte de Jesus Cristo é insignificante. Então, se eu creio assim, se eu acredito assim, se eu estou ainda vivendo pela lei de Moisés por obras, eu estou pisoteando o sangue de Jesus Cristo. Inconscientemente você está pisoteando o sangue de Jesus Cristo.
mas eu declaro os olhos do teu entendimento iluminado através deste estudo. Vamos ver aqui Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, verso 9. Diz assim: e ser encontrado nele, não considerando justiça minha a que é da lei. Não é justiça minha a que é da lei, mas a fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé, não pelas obras, não pela lei de Moisés, mas essa justiça vem pela fé. A fé de Deus, não a fé em Deus. A fé de Deus. Sois salvo pela graça, por meio da fé, e esta não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, está escrito. Vamos ler aqui Isaías, o que foi falado. Isaías profetizou sobre a justiça de Deus. Veja, Isaías capítulo 55, verso 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. E diz aqui, e os que não tendes dinheiro, como é que vai comprar? Eles vinde, quem não tem, diz aqui, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro. Como é que vai comprar sem dinheiro? É a graça de Deus, a justiça de Deus. E sem preço, vinho e leite. Veja que profecia maravilhosa. Isaías já tinha profetizado sobre a justiça de Deus. Então, aí está a justiça de Deus. Agora vamos falar aqui um pouco da disciplina de Deus, né? Falamos da justiça, agora vamos falar aqui da disciplina. O tema é a justiça e a disciplina de Deus. Eu vou ler aqui Hebreus, eu não escrevi aqui no estudo, porque é muito longo e eu não queria que pegasse mais páginas no estudo. Então, aqui a disciplina de Deus, o ponto 2, a letra A, Hebreus. Apenas o capítulo 12, do verso 5 ao 13. Eu vou ler aqui, vou pegar minha Bíblia e vou tentar ler com os abençoados. Ok, Hebreus capítulo 12, do verso 5 a 13. Vamos ler aqui. Eu vou ler aqui, eu vou tirar minha atenção aqui um pouquinho de vocês e olhar aqui para a Bíblia. Então vamos lá. Porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que recebe como filho. Olha, ele fala da disciplina de Deus, né? Que nós, como filho de Deus, quando andamos fora dos ensinamentos da graça de Deus, recebemos essa disciplina. Para que disciplina que suportais as dificuldades? Deus vos trata como a filhos, pois qual filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, a qual é para todos os filhos, então sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos disciplinavam e os respeitávamos. Quanto mais não devemos nos submeter ao Pai espiritual para vivermos. Ok? Temos que nos submetermos aos ensinamentos da graça de Deus. Pois eles nos disciplinavam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Tá? Então, a disciplina de Deus era para que venhamos participar da sua santidade. No espírito, não. Na nossa vida diária, né? A mente, aqui, servir ao Senhor com entendimento. Então, a disciplina de Deus é para que venhamos o quê? Na vida diária, ele diz aqui, participar dessa santidade, não no espírito, porque os filhos de Deus no espírito somos santos, perfeitos, mas essa santidade que a gente tem que
participar é na nossa vida diária. Então, o conhecimento da graça de Deus, a verdadeira ceia, ela nos faz participar dessa santidade. Verso 11. No momento, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, e sim de tristeza, mas depois produz frutos pacíficos para aqueles que têm sido por ele exercitados. Olha, exercitados por essa disciplina. Por isso, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Isso aqui é no sentido figurado, é uma simbologia, não é literalmente, né? Então, e fazei o 13 caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se extravie, mas seja curado. Abba, Pai. Então, a disciplina de Deus, ela serve para que venhamos experimentar esta santidade, viver essa santidade aqui no nosso dia a dia, né? A mente, lançando fora os ensinamentos, os rudimentos do antigo pacto, né? Porque estar debaixo do antigo pacto é estar debaixo de maldição, mas a sã doutrina, o ensinamento da graça, a disciplina de Deus nos faz andar em graça, reinar em vida, né? Então, muitos são rei, ou muitos são reis, né? São filhos de Deus, reis, mas não estão reinando em vida, porque falta o quê? Servir a Deus com entendimento. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz: renovai o vosso entendimento com a revelação da palavra de Deus. Então, esta é o segundo aspecto da santificação, porque no Espírito somos santos, estamos perfeitos. Fomos batizados em Cristo na morte. Quando Jesus foi crucificado, todos foram crucificados com ele e ressuscitou com ele. Abba, Pai, abençoado, espero que vocês tenham compreendido esse estudo e declaro desde já que que vossas mentes venham ser iluminadas com a revelação da graça de Deus, com o evangelho da incircuncisão. Abba, Pai, até o próximo estudo. E é isso aí. Concluindo aqui, somente lendo aqui embaixo, diz assim: a justiça é por fé, não por obras, e a disciplina é por conhecimento. Então, o conhecimento, ele nos disciplina. Então, essas duas caminhando vão te conduzindo a um fruto aprazível. Então, as duas, o que? A justiça, né, que é por fé, e a disciplina, que é por conhecimento. Essas duas caminhando vão te conduzir a um fruto aprazível. Abba, Pai, abençoados, é isso aí. Um abração a todos. Abba, Pai, servindo com entendimento.